Boa noite para vocês. Eu queria pedir aqui que orassem por uma pessoa que está internada ali em Brasília, no hospital de base, está na UTI, em coma. O nome dela é Carlita Dutra. Passou por uma cirurgia na quinta-feira. Uma senhora adventista, tem uns 59 anos, mais ou menos, eu acho. E eu falei para o irmão dela que iria pedir oração na igreja também. Então, lembre de orar por Carlita Dutra. Quem esteve aqui no domingo passado? Alguns estiveram. Nós falamos para vocês que estaremos aí todos os domingos deste mês de setembro. Nós falamos na semana passada um pouco sobre o dinheiro, um pouco sobre os valores da vida, né? Sobre a felicidade, e vamos continuar hoje e depois nos próximos domingos. Então, nós vamos continuar lendo, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, abra lá. E eu sei que vocês transmitem aí pelo YouTube, né? Então, um abraço a todos aqueles que estão acompanhando aí pelo YouTube, ao vivo, online, aqui da Igreja Adventista Central de Planaltina. Mateus 16, verso 26, aliás, 24 a 26. Lemos assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É fácil seguir a Jesus? Sim ou não? Não é fácil. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, se negue a si mesmo. Então siga-me. Alguns se perguntam assim: que cruz é essa que temos que carregar? Tome a sua cruz, então me siga. Que cruz é essa? Será que essa cruz é a minha sogra? Será que é o meu sogro? Será que essa cruz é a minha esposa? Será que é o meu marido? Será que é o meu patrão, o meu chefe? Essa cruz é você mesmo. Não é nenhuma outra pessoa. Essa cruz é você mesmo. O nosso eu, cada um negue a si mesmo. Nós somos o nosso maior problema. Diz o verso 25: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo, e perder a sua alma ou a vida eterna? Ou o que dará o homem em troca por sua alma? O que adianta a pessoa ter tudo e perder a vida eterna? Veja aqui uma continuidade do que nós falamos na semana passada. Quem veio está vendo que está ligado com o que nós falamos semana passada. O que adianta você ter tudo e não ter Jesus? Quem tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Quem não tem nada e tem Jesus, tem tudo. Quem tem tudo e tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada e não tem Jesus, está pior do que aquele que tem tudo e pelo menos não tem Jesus, mas pelo menos tem tudo, né? Quem não tem nada e não tem Jesus, não tem nada. Quem tem tudo e não tem Jesus, também não tem nada. Então, a felicidade não está em ter ou não as coisas. Nós falamos que há ricos felizes, como há ricos infelizes. Há pobres felizes, como há pobres infelizes. Porque a felicidade não está nas coisas. As coisas passam, as coisas se estragam, se desvalorizam, se vão.
são roubadas, saem da nossa mão, dinheiro, bens, pessoas, mas Jesus é eterno, é para sempre. Então quem tem Jesus tem tudo. Que adianta a pessoa ter tudo e não ter Jesus? Alguns pensamentos aqui que são interessantes. Veja só esse aqui. Pensar apenas no futuro, esquecer o presente e não viver nem o presente e nem o futuro. Tem pessoas que vivem assim, pensando apenas no futuro, planejando para o futuro, trabalhando para o futuro, gastando tempo, energia, saúde para enriquecer, para ter as coisas para o futuro. Aí esquece de viver o presente, não tem tempo para passear, para um lazer. Eu lembro de vizinhos que tinham dinheiro, mas que nunca sequer tinham levado os filhos para conhecer a praia quando eu era criança. E meu pai tinha um fusquinha e colocava toda a família dentro do fusquinha e nós íamos para a praia. Mas aqueles outros que tinham carro zero, outros bens, aquelas crianças nunca saíam para passear. Lá em casa tinha pão com chimia. Sabe o que é chimia? Pão com doce. Na casa dos outros ali do vizinho que tinha, nem se comparava o poder aquisitivo dele, era pão com banha. E os filhos vinham lá na casa da minha mãe pedir para a vizinha pão com doce, com chimia. O chefe daquela casa morreu, eu lembro que ele tinha caminhão, carros, fazenda, andava de botina sem meia. Não porque era moda na época, eu acho que era para economizar mesmo. Mas ele morreu, e o que ele tinha ficou para os filhos brigarem até hoje, pelo que sobrou, pela herança. Pessoas que não vivem o presente, guardam para o futuro, não vivem o presente, e diz aí, acabam não vivendo nem o presente nem o futuro, porque não chegam no futuro. É uma insanidade. São pessoas que acabam sendo envolvidas pelas coisas, pelos bens, pelo dinheiro, que diz a Bíblia, pode ser a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor a ele. Uma outra frase interessante: negligenciar a saúde para ganhar dinheiro e ter que gastar o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu, tentando ganhar o dinheiro. E às vezes a pessoa não consegue nem usufruir daquilo que ganhou, porque ela se sacrificou tanto que perdeu as energias e a própria saúde. Uma outra frase: economizar como se nunca fosse morrer, e morrer como se nunca tivesse vivido. Há pessoas que são assim também. Economizar como se nunca fosse morrer. Eu lembro lá no Rio Grande do Sul de um homem que saiu uma reportagem no jornal que ele escondia o dinheiro numa mala. E tem casos por aí espalhados pelo Brasil. Ele escondia o dinheiro e também linguiça, que ele gostava de comer sozinho, sem que a mulher soubesse, naquela mala. Até que um dia descobriram a mala. E ele ficou frustrado, porque tinha um monte de dinheiro lá na mala. Mas nenhum dinheiro, nenhuma nota daquela tinha mais valor. Eram cruzados novos, eram cruzeiros, eram moedas que já tinham passado. Nada mais valia. Assim tem pessoas que querem economizar como se nunca fossem morrer. E vivem como se nunca, e morrem como se nunca tivessem vivido. E realmente não viveram a vida. Nós vamos fazer uma viagem nessa noite. Topam vocês? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos escolher aqui um país desses aí. Vamos desse país verdinho aqui. Eu não posso apontar com o laser porque não funciona aqui na tela, né? Mas nós vamos para o Egito.
Olha aí, aqui você já consegue ver um pouquinho mais. Uma parte do Egito fica na África, uma outra parte fica na Ásia, ali no Oriente Médio. Então, uma parte dele na África, outra parte em outro continente. E nós vamos dar uma volta pelo deserto do Sinai. Vamos começar pelo deserto do Sinai. Nós achamos que aqui é seco, né? Aqui no DF, e realmente é, faz mais de 100 dias, acho que uns 110 dias que não chove, mas é normal, né? Imagine lá, olha só, numa nada de verde, mais ou menos uns 400 quilômetros andando no meio do nada, para chegarmos na península do Sinai. De vez em quando você encontrava ali alguma coisa verde, alguns cabritos, uma árvore no meio de pedras, de rochas, até nós chegarmos aí nesse hotel e acamparmos, para conhecermos o Monte Sinai, a península do Sinai, uma cadeia de montanhas, onde se entende então que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E numa daquelas montanhas, as pessoas sobem para contemplar o que há lá embaixo. Olha essa pedra interessante, que eu fotografei, parece ser assim até uma pessoa, né? Ali contemplando o vale. Aqui nessa região se imagina que o povo de Israel ficou esperando, aguardando Moisés descer do monte com as pedras. Esse lugar é tradicionalmente aceito como a região realmente do Monte Sinai. Ali algumas casas. Essa foto também eu tirei dessa pedra. Parece o que ali? Um cachorrinho? Um gatinho? Me fez lembrar o bezerro de ouro que Arão deixou o povo construir. E aqui o mosteiro de Santa Catarina e o Monte Sinai. Bom, há outra coisa interessante no Egito também. Há um rio interessante. Que rio é esse? O rio Nilo, que atravessa a cidade do Cairo. Uma cidade que tem mais de 16 milhões de habitantes, sem nenhum semáforo, nenhum sinal. Apenas as pessoas circulam e vão como podem. Também algo muito interessante lá de se ver é a Mesquita de Alabastro, na cidadela de Saladino, toda em mármore branco, muito bonita, muito interessante. E para entrar lá, numa mesquita muçulmana, você tem que tirar os sapatos. Ter todo um respeito, né? Como é que nós entramos na nossa igreja? Na presença de Deus. Não é necessário tirar os sapatos, mas com que espírito nós entramos? Ou com que espírito nós nos portamos aqui dentro? Não é um lugar fúnebre, não quer dizer que não podemos sorrir, ficar descontraídos, mas que consciência nós temos de que estamos na presença de quem? Bom, mais fotos aí do Egito, do passeio, e as coisas mais famosas do Egito são as pirâmides. E as pessoas vão para lá justamente para ver as pirâmides. E quando você fala em Egito, a primeira coisa que vem na cabeça são pirâmides. E essa aqui, talvez a mais estudada, a pirâmide de degraus. Em 2011, ela foi reformada por engenheiros ingleses e egípcios, e tem no YouTube uma reportagem grande da reforma dessa pirâmide, como que eles reconstruíram não, como eles deram a manutenção para que ela não viesse a cair, né? Um trabalho gigantesco foi feito aí nessa pirâmide. São pedras colocadas uma sobre a outra, sem argamassa, sem cimento, sem nenhum tipo de cola. Tem mais de 80 pirâmides lá, mas as 3 mais famosas são Quéops, Quefren e Miquerinos. Elas estão juntas. Quéops se entende ser o pai, um faraó pai. Quefren, o filho, e Miquerinos, o neto. E as pirâmides, na verdade, eram grandes túmulos, onde o faraó era colocado, não somente ele, depois da sua morte, mas pertences dele, bens, alimentos, animais mumificados e até servos que estavam vivos, mas por ocasião da morte do faraó,
eram mortos também, mumificados, e deveriam acompanhar o corpo do faraó, porque na outra vida, no além, conforme eles acreditavam, ele ia precisar de alimentos, de bens, de animais, de estimação e também de servos. Então, por isso que as pirâmides foram saqueadas, porque dentro delas havia muitos tesouros, né? Então, essa aqui é a maior delas. Essa pirâmide, ela tem 147 metros de altura, ou 49 andares, como equivale a 49 andares. Para você andar em torno dela, 1 quilômetro de diâmetro. E mais de 2 milhões de pedras foram usadas para construí-la. Pedras de 2 toneladas. Algumas chegam a ter até 80 toneladas, as que estão na câmara interna. Aqui a de Quefren. E tem a de Miquerinos, que está lá no finalzinho, aquela à esquerda. E nós temos aqui o Vale de Gizé. Aqui no Vale de Gizé, nós temos uma esfinge. A esfinge de Gizé. A esfinge de Gizé, Wesley, ela é metade leão, metade ser humano. Corpo de leão, cabeça de homem. E essa esfinge foi construída, lapidada, não foi colocada ali. É uma pedra que estava ali e eles lapidaram a pedra no local. Então é a maior escultura de uma única pedra já feita. Ela tem aí mais ou menos uns 20 metros de altura, uns 6 de largura e uns 75 de comprimento. Construída há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. A maior estátua em um único bloco de pedra. E está faltando um pedaço aí da face da esfinge, que é o nariz. O que aconteceu com o nariz? Será que foi um raio? Será que foi uma pedrada? Pedrada não, né? Será que alguém subiu lá e fez uma arte, quebrou? É possível, né? Alguém que não gostasse do faraó Kelps? Parece que esse rosto da esfinge retrata o rosto do faraó Kelps, da primeira pirâmide. Alguns, ou foi ação do tempo, né? Alguns diziam até então que foi a arte de um homem chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte venceu a Batalha das Pirâmides, conquistou Alexandria, conquistou Cairo, esteve por lá. E se imaginava que ele ou um dos seus generais ou soldados fez pontaria no nariz daquela esfinge. Mas não é verdade, já estava assim antes de Napoleão Bonaparte. Então, alguém quebrou lá o nariz da pirâmide. E aí está Napoleão Bonaparte, né? Em 1798, ele esteve lá no Egito. Ele se titulou imperador, né? Napoleão I, e começou a conquistar e a avançar e a guerrear. E ele era um camarada de muitas frases. Uma delas, é bem interessante, atribuída a ele, é essa aí, ó. Um líder é um vendedor de esperança. Nós todos, como cristãos, somos ou devemos ser vendedores de esperança. Mas a frase mais interessante que eu acho, dita por Napoleão, foi lá no Egito, numa daquelas pirâmides. Diz que ele subiu numa delas, e elas são milenares. 2, 3 mil anos antes de Cristo. Já existiam quando o povo de Israel esteve lá no Egito. Então Napoleão subiu, dá para você subir, dá até para entrar nelas, tem que pagar, mas dá para subir por fora nos degraus. Ele subiu numa delas, uma certa altura, olhou os seus soldados, jovens, fortes, viris, depois de conquistar a Batalha das Pirâmides lá, e disse o seguinte, então olhou os soldados mortais, olhou aquelas pirâmides e disse a seguinte frase: a brevidade da vida me desola. Daqui a 100 anos, nenhum desses homens existirá mais. Olhando os seus soldados, ele pensou, daqui a 100 anos, nenhum desses caras aí vai estar vivo.
Hoje, nem Napoleão e nenhum dos seus soldados. Todos morreram. Mas as pirâmides continuam lá. A brevidade da vida me desola. Eu pergunto a você, aonde você estará daqui a 100 anos? Onde você estará? Me responda. No céu? É o que você quer. Mas como nós podemos saber? Ninguém sabe. Nós não sabemos se Cristo virá em 100 anos ou em menos de 100 anos. O desejo está certo, estar no céu. Mas aonde estaremos daqui a 100 anos? Se Cristo não voltar em 100 anos, quem de nós estará vivo? Quem de nós? Talvez a menor das crianças aqui, se conseguir passar de 100 anos. Dias atrás eu visitei até, poderia ter colocado nesse slide aqui nessa apresentação, acabei esquecendo, não lembrei. Tirei fotos da identidade da pessoa, um adventista lá em Goiânia, não lembro nem o nome agora. 108 anos, eu fui no aniversário dele, 108 anos. Ainda anda, fala, lúcido. Veio para a igreja mais ou menos quando tinha 50 anos. Mas quem pode chegar a tanto? Se Cristo não voltar daqui a 100 anos, quem de nós estará vivo? Eu arrisco a dizer, nenhum de nós. Mas não precisa ser 100 anos. E daqui a 50, quem vai estar vivo? Bom, se Cristo não voltar daqui a 50, muito difícil que eu esteja vivo. E a maioria de vocês. Mas daqui a 30, 20, e amanhã? Será que vamos acordar com vida? A vida é breve, incerta, passageira demais. Veja só, diz a Bíblia que a nossa, aqui no verso que eu passei, Salmos 90, 10, diz o quê? Lá, que a duração da vida é de, não é uma regra, não é? Mas que a duração da vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, pela força, pela energia, vão além, chegam a 80 anos. Mas é canseira, é enfado, e a Bíblia diz ali, e a vida passa rapidamente, e nós o quê? Voamos. Diz Salmos 90, 10, a vida passa rapidamente e nós voamos. E não parece que nós temos a idade que temos. Você não se enxerga com a idade que você tem? A nossa cabeça sempre imagina a gente mais novo. Não, eu não acredito que eu tenho tantos anos. Não, eu não tenho. A gente sempre imagina ter pelo menos uns 20 anos a menos. Ou até mais para trás. Não conseguimos imaginar que temos já a idade que temos. A vida passa cada vez mais rápido, porque cada vez temos mais coisas para fazer e mais coisas chamando a nossa atenção e nós não vemos a vida passar. No passado não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... O que mais que eu não sei mais que tem? YouTube. Não tinha tantas outras coisas que preenchem a nossa vida tão envolvida que a gente não vê ela passar. Quem viveu 20 anos, se viver só até 70, como aí diz a Bíblia, não é uma regra, né? Já viveu 7.300 dias, só falta mais 18.250. Quem viveu 35 já viveu 12.775, só falta mais 12.775. Quem viveu 45 anos já viveu 16.425. Só falta mais 9.125 para chegar aos 70. Quem viveu 50 já viveu 18.250. Só falta mais 7.300. Quem viveu 60 já viveu 21.900. Só falta mais 3.650. Quem viveu 70 já viveu 25.550 dias. Não falta mais nada, não sei porque está aí fazendo o que aqui. Será que é assim? Não é, né? Claro que a gente quer viver sempre e mais. Mas eu faço uma pergunta, que abro um parênteses para vocês. A gente sempre quer viver. Quando eu era criança eu pensava assim, eu nunca vou morrer. Nunca vou morrer.
Eu vou ser daqueles que vou passar de 100, assim. Eu vou ser aquele sortudo. Vou passar de 100. A gente tem aquela ideia de, parece que a gente é de ferro, a gente é imortal. E sabe, viver para sempre aqui nesse mundo seria terrível. Viver 100, 200 anos aqui, será que seria bom mesmo? O meu cunhado tinha uma avó que já tinha acho que uns 106 anos. E ela dizia assim, lá em Santa Catarina: todo mundo já morreu. Por que eu não morro? Eu também quero morrer. E ela não estava louca. Porque nessa idade o marido tinha morrido. Filhos já tinham morrido. Netos já tinham morrido. Pai e mãe, muito mais ainda, né? Irmãos. E ela via que os da geração dela, todos tinham morrido. Ela se sentia só. Ela queria morrer. Imagine você viver 200 anos. Só você, não os demais da sua família. Seria bom? Você não ia se encontrar nesse mundo. Você ia perder aqueles queridos que acompanharam você desde que você nasceu. E quanto mais você vive aqui nesse mundo, mais desgraça você vê. Mais sofrimento, mais tristeza, mais miséria, mais morte, mais notícia ruim, mais cada dia, coisas piores acontecem. Nesse mundo de pecado, não é muito interessante viver bastante, não. Mas mesmo assim, ainda nós queremos estar vivos. Queremos viver, mesmo nesse mundo complicado. Agora eu pergunto para você, cada dia é um dia a mais ou um dia a menos de vida? A mais ou a menos? Cada dia é um dia a menos, seu Wesley. Senta aqui, Wesley. É mais fácil você enxergar os slides. Não? Não? Tem certeza? Cada dia é um dia a menos. Certo? Certo. Mas cada dia é um dia a mais também. Cada dia é um dia a menos para viver. Mas cada dia é um dia a mais que você viveu. Cada dia é um dia a menos para esperar a volta de Jesus. Mas cada dia é um dia a mais esperando também a volta de Jesus. Então cada dia é um dia a menos para viver, mas cada dia é um dia mais perto da eternidade também. Então, interessante isso. Agora, o bom é se nós não ficássemos velhos. Quem já sabe o segredo, não conte aí. Mas me ensinaram lá no sul um segredo para não ficar velho. Quantos querem descobrir aí o segredo para não ficar velho? Levante a mão. Aliás, primeiro, quantos gostariam de não ficar velhos? Alguns não adianta levantar a mão mais, tá? Não adianta mais. O segredo para não ficar velho é morrer novo. Morrer novo. Morra novo, e novo é até os 30 anos, tá? 30 anos, considerado jovem até os 30 anos. Pelo menos aqui dentro da igreja adventista, jovem até 30 anos. Passou disso já é adulto. Morra novo, que você não vai ficar velho. Agora eu pergunto, quem aqui gostaria de morrer novo? Ninguém. Quem quer ficar velho? Não levante a mão que vocês não têm certeza não, vocês estão brincando comigo. E tem alguns que levantaram a mão e já são velhos. Não adianta, né? já é velho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Morrer novo não é bom. Ficar velho também não é bom. Por quê? A pessoa numa certa idade, quanta dor. Dor nas costas, ai, bico de papagaio, pressão alta, angina, o que mais? Diabetes, colesterol, reumatismo, tantas doenças. Pessoas morrem, depender dos filhos, para trocar, usar fralda de novo, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Também não é bom. Pastor, então o que é bom? Morrer novo não é bom, ficar velho também não é bom, o que é bom? Eu vou dizer o que é bom. Nada mais é bom. Nada. Depois que entrou o pecado no mundo, nada mais é bom.
O pecado estragou com tudo. Nesse mundo nada é bom. Como assim, pastor? É isso mesmo. Mas então, pastor, então vamos andar de cabeça? Não. Só tem uma coisa que é boa nesse mundo. A esperança que nós temos que esse mundo vai passar. Que nós estamos aqui de passagem, que é só uma passagem aqui por esse mundo. Esse mundo vai passar. A esperança da volta de Jesus, da vida eterna. Por isso nós, como cristãos adventistas, podemos andar de cabeça erguida, podemos ser felizes, mesmo com doença, mesmo ficando velhos e mesmo vendo pessoas novas morrerem, porque isso aí vai passar. Um dia não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem lágrima. Enquanto estamos aqui, problemas. Perder entes queridos assim, novos, na flor da idade, é triste demais. Queremos ficar velhos, é verdade, mas também não é fácil. O pecado estragou as coisas. Não estamos no mundo perfeito. Agora, um político que já faleceu, chamado Leonel Brizola, da época dos bons políticos, né? Leonel Brizola foi governador no Rio de Janeiro, um gaúcho. E ele uma vez falou na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, eu estava ouvindo a entrevista com ele, e ele fez o discurso da seguinte forma, assim, falando dele. E aí continuou. E a frase foi assim, ó. Eu que sou jovem há mais tempo que vocês. E foi falando. Veja, ele não se achava velho. Ele disse, eu que sou jovem há mais tempo. Então, se você já está na terceira idade, que é a partir de que? 60? Não se ache velho. Se ache jovem, só que há mais tempo que os outros. Pronto. Está resolvido o problema. Jovem há mais tempo que os outros. Eu gostei dessa história aqui desse homem Edson Gambugi, um paulista que aos 76 anos resolveu fazer vestibular e entrou para a faculdade de medicina. E se formou médico com 82 anos. E disseram, o que você vai fazer agora? Vou trabalhar. Trabalhar de graça. Para pessoas pobres, para comunidades carentes, em vilas. Vou trabalhar de graça. E assim ele fez. Diz que iria nas festinhas, levava sempre balas do bolso, distribuía para as pessoas. Então, não pare, não desista. Não se acomode em casa. Vai fazer um curso. Nem que seja de crochê e tricô, decopagem, biscuit, coque. Como é que é, Wesley? Aqueles bolinhos que eles fazem? Cupcake? É. Isso aí. Vai fazer estudar uma outra língua, fazer um curso de informática, vá fazer uma faculdade, enfim, não pare. Aí vender pastel na esquina, vá, faça alguma coisa. Se sinta útil, enquanto você pode, quando tem energia. Sirva a Deus. Pregue o Evangelho, participe das atividades da igreja. Aqui está minha avó, Leonida, no seu aniversário de 90 anos, a mãe da minha mãe, mora em Mafra, Santa Catarina. Quando eu tinha uns 14 anos, pela medicina, a minha avó era para ter empacotado, porque deu infarto nela. Já se passaram aí uns 30 anos, minha avó não morreu. Sabe por quê? Que ela não morreu? Que ela não quer. Não quer. Ela ama a vida, ama viver. Ama a vida, ama viver. É muito amada pelo marido, pelo meu avô, pelas filhas, pelo filho, pelos netos, bisnetos, e todo mundo a cerca de amor. E ela gosta de viver. Todo ano ela fala assim no final do ano, não sei se no próximo Natal vou estar com vocês, mas... E assim vai. Quando ela fez 90 anos, eu disse, vó, está errado aí essas velhinhas aí, esse número. A avó foi registrada quando já andava. Naquela época era assim, registrava lá, depois sei lá quando.
Quando a avó já andava, que a avó foi registrada. Então, pelo menos a avó tinha um ano e meio, talvez até uns 2 anos quando foi registrada. Então, vó, eu como neto queria colocar para frente, né, a idade dela, porque me senti orgulhoso. Minha avó já tem tantos anos. Vamos mudar isso aí, vó. Não é 90, pelo menos 91 ou 92. Ela disse, não, o que vale é o que está no papel. É 90. Não queria, não deixou. Sabe por quê? Ela queria puxar para baixo. Não queria ficar velha. Não queria ficar velha, ela queria puxar para baixo a idade. Só 90. Agora ela já está com 94, no papel. Mas, sabe lá quanto na realidade, né? E meu avô está com 90. Então, em 2014, ela fez aí 90 anos. Olha só a alegria dela. E esses dias eu liguei para lá e perguntei para minha família lá, onde que estava a avó e tal. Disseram, não, a avó está na praia. Na praia. Ela não nada, nem pega onda, nem, né? Mas ela pisa na areia. Ou pelo menos olha. Tá? Então o que ela pode fazer, ela faz. Quanto dá, ela faz. E esses dias eu disse para minha tia, pede para a avó fazer um cachecol de tricô para mim. Não para que eu use, mas um dia eu vou dar de presente para alguém. Na verdade, eu queria que minha avó tivesse alguma atividade assim para fazer alguma coisa. E ela fez um tricô, um cachecol bonito, branco. Hoje, ainda falei com meu avô. Sabe, a vida passa, como nós lemos em Salmos 90:10, rapidamente. E nós voamos. E nós temos que lembrar de esquecer. Lembrar de esquecer. Esquecer do quê, pastor? Meu avô já está bem esquecido das coisas. De vez em quando ele esquece. Esquecer das coisas ruins que aconteceram. E nós podemos, às vezes, pensar assim. Muitos pensam assim. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu tivesse os meus 18 anos de novo. Meus 15 anos de novo. Ah, eu ia fazer tudo diferente. Eu ia fazer aquela faculdade que eu não fiz. Eu ia fazer aquele curso que eu não fiz. Eu ia ter casado com aquela pessoa e não casei. Eu ia ter, sei lá. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu teria me batizado mais cedo. Eu teria aceito a Jesus mais cedo. Eu teria abandonado o fumo, a droga, ou sei lá, alguma coisa, algum vício mais cedo. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Passou. Então temos que olhar para frente. Como o futuro vai te encontrar? Como o futuro te encontrará? Assim, feliz, que nem meu avô e minha avó, que é da cama para o sofá, do sofá para a cama, mas estão felizes. Fazem piadinha ainda, brincam. Tiram, como é que é, Wesley? Trollar? É? Ainda eles tiram com os outros assim, né? Fazem brincadeirinha com os outros, né? O meu sobrinho trouxe meu primo, trouxe uma namorada para conhecer a família lá nesse final de semana. Eu liguei para lá, acabei falando com o meu avô. Falei, e aí, vô, gostou da nova neta? Que o meu primo é neto dele, né? Meu avô, e ela é de São Paulo. Meu avô disse assim, gostei. Agora ele que traga ela aqui para fazer o emplacamento. Botar a placa. O que ele estava querendo dizer? Ele que traga ela para cá para morar aqui em Santa Catarina. Botar a placa de Santa Catarina na moça, né? Ser de Santa Catarina agora. Então ele já estava fazendo brincadeira. Ele está com 90 anos. Fraquinho. Minha avó está com 94, mas é mais forte ainda do que ele. Mas não perdeu a cabeça de jovem. Jovem há mais tempo. Sempre brincando. Então a vida dele foi sempre assim. Sempre tinha uma piadinha, dessas piadinhas saudáveis, né, gostosas, as brincadeirinhas. Ou o futuro vai te encontrar assim, ó. Tem coisa pior do que um velho ranzinza, chato, de mal com a vida, rabugento. Como o futuro vai te encontrar? Tem uma música popular, gravada aí por algumas pessoas. O nome dessa música é Epitáfio.
Eu não vou colocar a música aqui, apenas a letra. Tem um pedaço da letra dessa música que é errado. Por exemplo, diz lá um pedaço da letra que o acaso vai te proteger quando você estiver distraído. Isso não existe. Né? O acaso não vai proteger ninguém e essa parte está errada. Mas uma parte da letra dessa música faz a gente pensar. Pensar. Epitáfio é aquilo que escreve no túmulo da pessoa que morre. Não é? Então a música diz assim: eu devia ter amado mais. Quando você olha para trás, você não pensa que devia ter amado mais? Os filhos, a esposa, o marido, os pais. Quem sabe dito eu te amo para eles, abraçado, beijado. Os irmãos, eu devia ter amado mais. Eu devia ter chorado mais, até chorado mais. Tem pessoas que não choram, não dão um braço a torcer. Eu devia ter visto o sol nascer. Tem sol? Existe o sol? Ninguém nem sabe, acho que tem sol mais. Ninguém olha para ele. Eu devia ter arriscado mais, ou tentado mais coisas na vida. E até errado mais. Errado talvez aqui no sentido, não de pecado, mas de tentar alguma coisa e não deu certo. Eu devia ter feito o que eu queria fazer. Mas às vezes, por medo, por vergonha. Eu devia ter aceitado as pessoas como elas são. Diz assim, eu devia... cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então eu devia ter aceitado as pessoas como elas são. Eu devia ter complicado menos. Complicamos, fazemos uma tempestade num quê? Num copo d'água, né? Devia ter complicado menos. Eu devia ter trabalhado menos. Trabalhado menos. E ter visto o sol se pôr. O sol se põe? Ninguém olha para ele. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos. E ela termina dizendo assim, eu devia ter morrido de amor. Então é uma música popular, mas tem uma letra que faz a gente pensar. Eu pergunto para você, daqui a 100 anos, se Cristo não voltar em 100 anos, me diga, se Ele não voltar em 100 anos, ou mesmo que Ele volte, dá na mesma, daqui a 100 anos, que diferença fará se você hoje anda numa Ferrari, aqui em Planaltina, no DF, aqui na região de Brasília, ou se você anda de fusquinha amarelo? Fará alguma diferença daqui a 100 anos? Sim ou não? Hoje pode fazer. Hoje faz bastante diferença. Mas fará daqui a 100 anos? Cristo voltando ou não voltando? Que carro você tem hoje vai fazer diferença daqui a 100 anos? Fará alguma diferença daqui a 100 anos se você mora num castelo? Ou se mora nas mansões lá do Lago Norte, Lago Sul? Ou se você mora numa casinha de barro? Vai fazer diferença daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos se você é um doutor, uma doutora? Ou um grande empresário? Ou é um simples operário? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se você foi famoso, é famoso ou é um ilustre desconhecido? Que diferença fará isso? Que diferença fará daqui a 100 anos se você é bonito, bonita, ou se é mais feio do que a mãe do sarampo? Vai fazer alguma diferença daqui a 100 anos isso? Não fará diferença. Que diferença fará daqui a 100 anos se hoje você acumula diplomas sem conta? Ou se mal e mal sabe escrever o seu nome? Vai fazer alguma diferença daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos as coisas? As coisas surgem como novidade, pessoas fazem filas para consegui-las e elas perdem o valor. Não tem mais valor nenhum. Como esse aparelho aqui quando foi lançado, aí, o iPhone 3, todo mundo queria. Que valor hoje tem? Apenas para museu. Hoje já tem o 7, amanhã já tem o 8, depois o 9, o 10 e as coisas passam. Que diferença fará daqui a 100 anos se você hoje compra na feira dos importados, no Camelô, no Brick, aqui na feira aqui do lado,
ou se você vai em lojas tipo Montblanc para fazer as compras. Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos se você usa Avon, Jequiti, o que mais? A Natura já vai melhorando um pouquinho, né? Que diferença fará o perfume que você usa hoje? Se é esse aí, Avon, sei lá, ou esse outro aqui, Imperial Majestic. Apenas 10 unidades foram feitas e vendidas apenas em Londres para europeus. Ninguém sabe para quem. Imperial Majestic. A fórmula não foi revelada. Um frasco de 500 ml desse perfume foi vendido a $215 mil. Mais ou menos R$1 milhão, mais ou menos. Quase isso, né? Um frasco de 500 ml do perfume. Que diferença fará daqui a 100 anos quem usou o Imperial Majestic ou usou o... Como? Qualquer outra marca aí. Que diferença fará daqui a 100 anos se você viajou de avião pelo mundo, cruzeiros marítimos para tudo que é lugar, ou o máximo que você fez, pegou um ônibus, foi daqui a Formosa e voltou e nunca mais foi para lugar nenhum. Que diferença fará isso? Nenhuma. Nenhuma diferença. Agora, e se você não for fiel a Deus? Fará alguma diferença? Sim ou não? Se você não for fiel a Deus, fará muita diferença. Hoje faz diferença. E fará amanhã. Fará daqui a 100 anos. Se ele não voltar, fará. E se ele voltar, também fará. As coisas, as pessoas passam, mas e se eu não for fiel a Deus? Faz diferença hoje, fará amanhã. Daqui a 100 anos, meus amigos, se Cristo não voltar, ou nós estamos num desse aí, mais ou menos bonito, ou um desse outro aí da prefeitura, né? Faz diferença? O bonito e o da prefeitura? O conteúdo é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo. Não faz diferença nenhuma. Nós somos pó, ao pó voltamos. Lá no Egito, voltando para o Egito, para o nosso passeio, eu visitei esse museu, o Museu do Cairo. E lá no Museu do Cairo, Wesley, nós temos... Wesley é meu filho, para quem não está vendo aí, de 8 anos, que está sentado ali. Nós temos muitas coisas interessantes. E algumas coisas de um dos faraós mais glamurosos do Egito, do grande Egito da época dos Íxios. O faraó Ramsés II. O seu nome aparece na Bíblia. Lá dentro do museu nós temos sandálias de ouro, poltronas de ouro, colares de ouro dos faraós, temos cadeiras de ouro, estátuas, e temos também a sala das múmias. E na sala das múmias temos múmias de Tutancâmon, faraó menino, de outros, e a múmia de Ramsés II. Está ele morto há mais de 3.000 anos. Parece um maracujá de gaveta, numa redoma de vidro. Ramsés II foi um grande faraó no Egito, construiu grandes coisas, tinha poder. Não sabemos exatamente qual foi o faraó do Êxodo, se ele chegou a pegar o período do povo de Israel lá no Egito. Talvez não. Mas olha, todo o poder, toda a glória que ele tinha, do grande Egito, da época áurea do Egito, para ele foi sepultado num sarcófago de granito. Eu não sei onde ele foi encontrado, se foi uma pirâmide ou não, mas está ali exposto para as pessoas verem. Tiraram o sangue, tiraram a carne, mumificaram. Faz diferença? Tudo que ele tinha, todo o poder, todas as coisas, se ele foi sepultado com bens, com ouros, com tesouros, não mudou nada. E esse outro aí que passou pelo Egito, que temos aqui apenas uma imagem ilustrando, Moisés, já era príncipe lá, talvez pudesse chegar até o trono, mas depois ele aceitou o chamado de Deus. Onde está Moisés? Se tivesse ficado lá no Egito, talvez estivesse num sarcófago de granito, num museu,
numa redoma de vidro, em Londres, no Egito, Estados Unidos, mas ele está onde? Está no céu. Esses eram os caixões dos faraós. Sarcófagos de granito. Moisés morreu, contemplou a Terra Santa, olhou lá, da região de Moabe, onde é a Jordânia hoje, no Monte Nebo, ele pôde contemplar, mas não pôde entrar. Morreu. E diz o livro de Judas que Jesus Cristo ressuscitou, brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. E levou ele para o céu. Como um tipo daqueles que passam pela morte e irão ressuscitar. E Moisés apareceu juntamente com Elias, que não passou pela morte, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. E eles vieram lá porque eles eram os mais interessados na vitória de Jesus. A permanência deles de Moisés e Elias dependia da vitória de Jesus no céu, na terra. A permanência deles no céu. E Jesus venceu e eles estão com a salvação garantida. Jesus é que faz toda a diferença. Essa realidade crua, terrível da morte, da brevidade da vida, como disse Napoleão, a vida passa rapidamente e nós voamos, só muda não com dinheiro, não com pessoas, só muda com Jesus. Ficar velho é ruim, morrer novo é ruim, na vida nada é bom mais. Uma coisa só é boa, a esperança em Jesus. De salvação em Jesus. Se eu ficar com câncer, se eu morrer mais cedo, se eu morrer mais tarde, isso aí tudo não faz diferença. No final, está tudo na mesma. Agora, a única coisa que faz diferença hoje e sempre é se eu aceito ou não Jesus na minha vida, no meu coração. Onde você passará a eternidade? Aonde? Eu termino contando a história aqui do meu primo, o Ezequiel Geisler. Ele, filho do irmão do meu pai, cresceu na igreja, participou dos desbravadores, programações da igreja, 10 anos mais novo que eu. Mas lá, por volta dos 18 anos, mais ou menos por ali, ele se afastou, ele saiu e se envolveu com coisas erradas. E uma das coisas erradas foi a bebida. Então, jovem ainda, 20 e poucos anos, começou a beber. Mas sabe, assim, bebe socialmente, né? Aquela coisa, começa assim, depois só no final de semana, só no churrasco, só uma cerveja, só um copo de vinho, vai indo, vai indo. Ninguém começa bêbado de cara assim, né? E o meu primo, ele foi se envolvendo cada vez mais, e começou aquilo a afetar a sua vida. Tinha segundas-feiras que ele já não ia mais para o trabalho, porque bebia no final de semana, e foi perdendo dias de trabalho. E os problemas foram se agravando com a esposa dele, brigas, foram se intensificando, ele ameaçava bater nela, ficava violento, aquela coisa toda. Um dia ela pegou uma faca, de raiva, e deu umas 30 facadas. Mas no carro dele, né? De raiva. No carro dele, esfaqueou toda a lataria do carro, cortou os pneus. E ele foi preso algumas vezes, a polícia vinha atrás, ele saía fugindo pela vizinhança, foi internado. Resumindo a história dele, ele perdeu a mulher, que foi embora, perdeu os 2 filhos, porque ela levou junto, perdeu o emprego, porque não tinha como sustentá-lo lá no emprego, perdeu o carro, perdeu a moto, ele só estava na casa toda detonada, que ele tinha herdado do pai, sozinho, com uma bicicleta velha, 30 anos, jovem ainda. Se não bebesse, ele tremia, ficava mal. Se bebesse, piorava mais ainda. Já tinha sido internado, tinha feito tratamentos. E chegou um dia, na Páscoa de 2011, que ele bebeu, sem poder, e morreu.
E meu pai me ligou e disse, venha para cá que teu primo morreu, 30 anos. Segunda-feira eu estava lá, para fazer o funeral dele. Um alemãozão, alto, jovem, forte, sem vida. Eu chamei as pessoas para mais perto e disse assim, obrigado por terem vindo, em nome da família. Mas está tudo errado, esse negócio aqui. Primeiro, eu não devia estar aqui nessa segunda-feira. Vocês não deveriam estar aí. E nem o meu primo. Mas nós estamos aqui porque tem um culpado. E o culpado está aqui, ó, esticado e morto. O meu primo. Não vem me dizer que mas é o diabo que é o culpado. Gostamos de jogar a culpa no diabo, né? É verdade, o diabo é o culpado. É o culpado maior, é o originador do pecado. Ele vai levar a culpa de tudo, e é mesmo. Mas ele não obriga as pessoas a fazer as coisas, a tomarem as decisões. Ele não colocou a bebida goela abaixo no meu primo? Ele não colocou o cigarro na boca de alguém, a droga? Não. A pessoa escolhe. O meu primo escolheu o caminho errado. Plantou a má semente. Está colhendo. Diz a Bíblia em Gálatas, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Meu primo semeou o mal, está colhendo o mal. Quando você joga um grãozinho de milho na terra e cobre ele com terra, não é no dia seguinte que você colhe outro. Leva algum tempo, algumas semanas. Meu primo levou alguns anos, uns 10 anos mais ou menos. E você não colhe um outro grão, você colhe espigas. E você colhe muito mais do que você planta. Meu primo plantou uma semente, está colhendo. Plantou o álcool, está colhendo. Triste isso, mas ele está colhendo. Ele escolheu, foi avisado. Conversamos com ele. Não só eu, mas tantas pessoas. Mas ele se deixou vencer. Aí eu disse para aquelas pessoas que estavam lá, e digo para vocês aqui. O que é que você está plantando? Hein? Que semente você está plantando? Se fuma, continue, para ver onde vai parar. Bebe, vai em frente. Usa drogas, e vai, continue para você ver o que vai acontecer. Está em promiscuidade, está em adultério, está em desonestidade, vai para ver onde você vai parar. Olha o que está acontecendo com um dos mais poderosos do Brasil, um dos empresários mais ricos do Brasil, que vocês ouviram, não vou dizer o nome dele aqui, ouviram hoje se entregando na Polícia Federal. Não sei o que vai acontecer com ele, mas vale a pena plantar a má semente? Meu primo plantou a má semente. O que é que você está plantando? Tem gente que está olhando para o meu primo aqui, agora eu falei, lá naquele dia, né? E está pensando assim, esse aí perdeu a salvação, né? Foi da igreja, não é mais, se matou, bebeu, morreu, porque bebeu, né? Se matou, tal. Não coloque o meu primo no inferno, que se dará um dia. Nem coloque ele no céu, que se dará um dia, que virá um dia. Deixe o caso dele com Deus. Você não sabe, na última hora, no último minuto, no último segundo, se ele não clamou e não pediu misericórdia a Jesus. A porta do céu é muito mais larga do que muita gente pensa que ela é. Não conhecem a história do ladrão na cruz? No último momento ele recebeu a salvação. Deixe o caso do meu primo com Deus. Cuide da tua vida. E você? Como é que está você com Deus? Ele já está, o caso dele já está definido. Deus sabe. E você? E fomos para o enterro. E depois do enterro, eu passei na casa do meu primo e pedi para o meu tio me levar lá. Aí meu primo morreu. Essa era a cama dele. Esse era o colchão dele. Nem cama ele tinha mais. Lembra do verso que nós lemos no início ali? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Eu não sei se o meu primo perdeu ou não a vida eterna, queria Deus que não. Mas o mundo também ele perdeu. No mundo virou em nada o que ele tinha.
As roupas, nem guarda-roupa tinha. Ao chão. E olha o que ele plantou na cozinha. Lá numa despensa, estava o que ele estava plantando na vida. Mais coisas. E olha o que ele colheu. Um quadrinho ali, um relógio com as fotos dos seus filhos. Meu tio olhando para o caixão do filho. Fazer o quê? Fazer o quê? Um saco. E eu perguntei para o meu tio ali, o que tem naquele saco ali, tio? A mãe do meu primo tinha morrido há uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. Era uma mulher que gostava assim de ter as coisas, cuidava bem da casa, valorizava as coisas materiais. E o meu tio disse, é a tua tia? Eu olhei lá no saco e disse, tia do céu, como a tia emagreceu. Não falei isso, mas eu vi os ossos dela ali. Aí eu fiquei pensando, e a poupança que a tia tinha? E o carro? Quando eu trabalhava no banco? E a casa, quando eu ia lá, que era toda brilhosa, todos os móveis, tudo. Era a casa do meu primo, agora toda detonada, não tinha nada lá. E as coisas. Que valor tem as coisas? Agora aquele saco colocado em cima do caixão do meu primo. E como explicar para os filhos dele o que estava acontecendo com o pai? Por que o pai não acordava? Por que o pai não acordava? Difícil. Difícil. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? De Jesus que nós podemos dar uma coisa assim. O que ele diz para nós? Filho meu, dá-me o quê? O teu coração. E quando nós damos o coração para alguém, esse alguém tem tudo de nós. Jesus não quer um pedaço, uma parte. Ele quer tudo. Ele quer o nosso coração. Quer você dar o coração a Jesus? Diga amém. É Ele quem faz toda a diferença. Hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te dê essa certeza de que só Jesus nos traz a felicidade e a paz. Só Ele nos salva. Fique em pé.